Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo, dia 28 de janeiro de 2023, reunidos para o nosso culto matinal dominical. Sempre iniciando a semana, no primeiro dia da semana, domingo, buscando estar em comunhão com Deus, orando, lendo a palavra, aprendendo mais de Jesus Cristo, do seu Evangelho, da palavra de Deus. Deus abençoe a todos que estarão conosco. Nós agradecemos pela presença de cada um de vocês. Vocês são muito importantes para nós. Nós aqui, eu e o Michel, aqui da nossa casa, e cada um de vocês da sua casa, juntos, nós somos igreja, somos corpo de Cristo, que nos reunimos para glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Nós vamos iniciar cantando uma música. E depois eu vou estar lendo, vou continuar lendo o Evangelho de Lucas sobre a tentação de Jesus, que o diabo ofereceu os reinos da terra para Jesus. Se você me adorar, eu te darei. E aqui nós vamos cantar essa música que fala: os reis da terra se prostrarão ante a Jesus. Jesus não precisava adorar os reis da terra é que se prostrarão diante dele. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas em palavras reina hoje, não apenas em palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, 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 porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, 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 reinará. Nessa
música, né, fala que os reis da terra se prostrarão. Então é futuro, quando Jesus voltar, todos se ajoelharão diante dele. Mas para nós que já o temos como nosso rei, ele reina já hoje. Ele reina hoje conosco. Eu vou ler agora o Evangelho de Lucas, capítulo 4, começando no versículo 1. A semana passada eu li sobre a genealogia de Jesus Cristo, segundo Lucas. Lucas vê Jesus como filho do homem. Então a genealogia começa em Jesus e volta até Adão. Já Mateus, que é um judeu e vê Jesus como rei, a genealogia começa em Abraão e vai até Jesus. Então, quando nós lemos os 4 evangelhos, nós entendemos as 4 faces de Jesus. Cada um vê uma face de Jesus. E agora, né, nesse ano, eu estou lendo o Evangelho de Lucas, que vê Jesus como homem, o Filho do homem. Então, eu vou ler Lucas capítulo 4. A tentação de Jesus. Jesus, como homem, também foi tentado, como cada um de nós. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Vamos orar, vamos estar entregando esse momento de culto na presença de Deus e também as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela semana que passou, porque no domingo passado oramos, pedimos a tua bênção durante essa semana, que nos guardasse, nos livrasse de toda a intenção do mal contra nós. E o Senhor nos guardou, nos livrou, nos fortaleceu. E estamos aqui novamente neste domingo para glorificar o teu nome, para declarar que cremos no Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso Deus, nosso Salvador, e que nós queremos sempre te louvar, te exaltar
e andar no caminho que o Senhor tem preparado para nós. Nós podemos almejar muitas coisas, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. E o Senhor nos livra de caminhos tortuosos que nos levarão à queda. Ajuda-nos, Senhor, fortalece a nossa fé, não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar até o fim, até o dia em que nos encontraremos com o Senhor face a face. E o Senhor nos dirá: entra, bendito do meu Pai, ao reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que essa seja a meta da nossa vida, esse encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa, ó Deus, a minha, o Michel, a nossa família, os nossos filhos, netos. Abençoa todos, Senhor, porque eles são propriedade tua e que nada os tire dos teus braços, que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todo mal. E a cada um que está participando conosco, nós também entregamos a vida de cada um deles, as suas famílias, suas casas. Estende a tua bênção para que seja reino teu, propriedade peculiar tua, Senhor. E abençoa toda a nossa descendência, toda a nossa família. Abençoa também, Senhor, os que assistirão mais tarde, que eles sejam guardados, protegidos, aumenta a fé de cada um, ajuda, Senhor, tira todo o sofisma, toda dúvida que ainda houver no coração de alguém que não consegue crer em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Ajuda, Senhor, a livrar de toda idolatria, de tudo aquilo que não é bíblico, Senhor, porque nós estamos aqui para estudar a Bíblia, que é o livro que o Senhor deixou para nós, é o manual nosso, como cidadãos do reino dos céus aqui na terra. Nós temos esse manual que é a Bíblia, por isso a cada domingo nós estamos estudando. Abençoa o Michel, que transmite a nós a cada dia, a cada domingo, Senhor, essa palavra tão preciosa. Derrama sobre ele a tua unção, que ele não fale de si, mas que ele fale aquilo que vem do Senhor para ele e para cada um de nós. Dá-nos sabedoria, entendimento, Senhor, ajuda-nos. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de Cristo. E nós estamos falando, comecei domingo anterior, passado, a respeito da cultura do reino. Fiz algumas considerações sobre a cultura do reino, a cultura de uma maneira geral. Eu usei como base Daniel, em que ele vivia a cultura do reino de Deus, já a partir das informações dos oráculos que ele tinha, como participante do povo de Israel, que revelou essa palavra, e ele viveu isso num lugar totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, que era a cultura da Babilônia, onde estava Nabucodonosor e o seu reino. E eu mencionei que a cultura do reino de Deus, ela permeia todas as culturas sem mexer na cultura. Simplesmente, ela faz transformações nas pessoas. E é sobre isso que eu quero dar continuidade hoje, e vou pedir para que os irmãos abram Atos capítulo 17. Hoje eu quero falar de uma outra cultura, não a babilônica, mas a cultura do reino de Deus sendo dada por Paulo para uma cultura chamada grega. Foi quando ele esteve no Areópago, lá na Grécia, falando aos filósofos, aos pensadores, às pessoas que tinham sua religião, viviam a sua religião,
seus costumes, seus hábitos. E ele veio trazer uma palavra específica para eles nessa oportunidade. Então, Atos, capítulo 17, vou pedir para que os irmãos me acompanhem a partir do versículo 23. Porque passando, disse Paulo, e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a humanidade para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Porque dele também somos geração, fomos gerados. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele aqui está falando para uma comunidade grega, sem questionar os seus pensamentos, mas falando desse Deus que para eles também eram deuses conhecidos, mas mesmo assim eles adoravam, por serem, como eu falei a vez passada, seres espirituais. E aqui ele faz uma consideração muito interessante. Primeiro, já falando que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O homem, quando constrói templos suntuosos, maravilhosos, Deus não quer dizer que está habitando nele, não importa o tamanho dele, porque Deus habita em cada um de nós. Ele soprou em nós e nos gerou a partir de um DNA da essência daquilo que estava no seu primogênito, Cristo. E ele formou o homem para ser uma figura do próprio Cristo, uma expressão desse Cristo. E ele, quando construiu todas as coisas, ele usou de todo o seu poder divino para fazer todas as coisas. Mas quando ele foi fazer o homem, ele reuniu o conselho da sua vontade e disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Depois ele disse: criou assim, a partir da sua vontade, seu conselho, depois de ter criado todas as coisas com o seu poder, agora ele começa a expressar a sua vontade, não mais como um divino, mas sim como um pai, que está gerando pessoas à imagem e à semelhança dele, a imagem e a semelhança de Deus, para serem uma expressão de Deus, aonde cada pessoa gerada a partir desse único homem, Adão, que ele fez, que é o homem e a mulher, que os criou, homem e mulher, e os chamou de Adão no dia em que foram criados o homem e a mulher, porque ele não vê e não cria e nem forma indivíduo, ele faz
cria e forma pessoas que se relacionam para constituir aquilo que se chama família. Para gerar essa família, como ele diz na sequência, filhos e filhas, que sejam pessoas férteis, fecundas, abençoadas, para encher a terra, abençoar a terra com a presença de uma representação dele aqui onde nós fomos formados. Mas o homem não permaneceu ali no Éden, com a cultura do reino, como nós falamos. E aí criaram-se outras culturas, porque o homem se afastou de Deus. E aqui nós estamos falando de uma outra cultura que não é a babilônica. Econômico, político, social, religioso, bélico, saúde, cultura, tudo diferente. Aqui predomina quem? Filósofos, pensadores, intelectuais, mas que também são pessoas que Deus ama e amou a todos e enviou Jesus Cristo para que isso a gente pudesse compreender e expressar agora, voltando a reconciliar com Deus. Falamos isso, não vamos mais voltar. E aqui ele fala desse Deus desconhecido, ele fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ponto, está explicado. Ele habita em cada um de nós. Por isso ele colocou no coração do homem o que ele chama a eternidade. Soprou no homem, alma vivente, colocou a eternidade, e esse homem foi feito juntamente à sua mulher para gerar filhos e filhas para Deus, à semelhança de Cristo. Então casavam-se filhos e filhas, a imagem e semelhança de Deus, que gerariam filhos à imagem e semelhança de Deus e, consequentemente, dariam filhos para Deus. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. A expressão desse Cristo em que ele diz em Efésios capítulo 1 que predestinou a todos nós para sermos como a Cristo. E a luz dos homens é essa palavra, esse Cristo que foi revelado lá no princípio, que criou todas as coisas por ele, para ele e através dele, ele também fez cada um de nós para sermos uma expressão desse homem semelhante a Cristo, mas ainda numa condição de alma vivente. Agora Jesus vem e traz a expressão do Espírito vivificante, restaurando a imagem e a semelhança que foi perdida em parte e ofuscada, como também nós já falamos em outros estudos. Então, o homem Adão e a sua mulher, a imagem e a semelhança de Deus, eram para gerar filhos com essas características da imagem e semelhança de Deus. Mas eles se afastaram de Deus. E por um processo de desobediência, de afastamento, eles tiveram uma alteração nesse DNA de Cristo que foi colocado em cada um deles. Então, eles perderam algumas coisas e também tiveram ofuscadas outras que Deus havia constituído, mas eles não perderam todo o contexto da imagem e semelhança. Então, afastados de Deus, eles passaram agora a gerar filhos, também não mais no lugar onde Deus havia os colocado, mas fora do Éden, para a terra de que eles foram tomados. Ele falou que agora o homem começou a gerar filhos. E nós sabemos, pela revelação da Bíblia, que criou duas descendências muito claras. Os primeiros filhos que apareceram revelam a geração dos cainitas e dos abeitas, vamos chamar assim. Mas o Caim matou Abel. E diz que a mulher ficou assim, muito preocupada para ter um substituto em lugar de Abel, porque percebeu que faltava uma geração que daria continuidade a um contexto da fé que Abel tinha. E aí, Deus dá um outro filho em lugar de Abel, que vem a ser o Sete. A partir de Enos, capítulo 4, 26 de Gênesis, fala que começaram a invocar a Deus, e quem invoca a Deus se torna filho de Deus. Então, gerou dois tipos de povos, que são aqueles que não querem nada com Deus e aqueles que buscam o reino de Deus, as coisas de Deus. Aí, os setitas, começa a descrição no capítulo 5, mas é claro que eles acabaram se misturando com as filhas dos cainitas, os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens,
pegaram para si quantas quisessem, e aí houve um processo corruptível quanto à sua identidade, quanto à sua natureza, quanto à sua origem, que era para ser a imagem e semelhança de Deus. E aí se ficou ofuscada essa origem no ser humano, que começou a gerar agora filhos à semelhança de Adão e também segundo a sua imagem, distorcida inclusive para não mais expressar esse Deus com a sua vida. Então, a razão da cultura do reino de Deus, nós precisamos trazer de novo como Jesus assim o trouxe. Eis que é chegado o reino dos céus. E nele está todo fundamentado esse processo do reino. Porque tudo foi construído para com esse fim. E Deus formou famílias no céu e famílias na terra. Famílias com corpos celestes e família com corpos terrestres. E o objetivo era que todos trabalhassem juntamente, interdependente com Deus, para fazer com que a vida acontecesse aonde cada expressão dessas criaturas assim existisse. Deus estava sozinho no começo, mas ele mesmo, veja que como pessoa não queria permanecer só. E ele formou todas essas coisas por amor. Porque o amor, ele é o constrangedor do próprio Criador, como também de cada um de nós. Ele não quis ficar só. E também não queria que o homem ficasse só. Por isso ele falou, não é bom que o homem esteja só. É bom que ele tenha um contexto de relacionamento. É claro que vai se formar essa cultura do reino, mas também para os homens que se afastaram, vai acabar formando a cultura chamada humana, popular e assim por diante. Razão da cultura do reino, ter sempre uma perspectiva eterna, porque ela fala a respeito desse Deus que é absoluto, atemporal e que também ele fala de uma realidade que é eterna, mas que está dentro de um tempo agora, temporariamente, mas uma perspectiva não futura, mas eterna. Mas o homem afastado de Deus acaba olhando não mais para o transcendente, para o invisível que é absoluto. Começa a olhar agora para o relativo, para o chamado temporal. E ele acaba tendo uma expectativa futura no tempo. E é sobre isso que o reino de Deus, ele tira o ser humano desse olhar futuro e coloca o reino de Deus, com a cultura do reino de Deus, para que o homem, vivendo mesmo nesse tempo, expresse uma cultura de uma perspectiva eterna. É sobre isso que eu quero falar daqui para frente. Então, eu quero dizer o seguinte, com a primeira frase para nós guardarmos. A cultura do reino de Deus, ela é baseada, como nós vemos na Bíblia, na fé. E não na finança, na crença de alguma coisa que substitua Deus, ou cria outros deuses. Por isso que o próprio Cristo falou, nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós agradamos um, ou desagradamos o outro. Se nós temos Deus como Senhor, então eu não posso falar que eu vivo do jeito que eu quero, porque eu sou o Senhor da minha vida. Se eu sou o Senhor da minha vida, então Deus já não é mais o meu Senhor. Se alguém é o Senhor da minha vida, então Deus já não é mais o meu Senhor. E ele faz uma afirmação interessante. Não poder servir a Deus e às riquezas. Então, não poder servir a Deus e a mamon. Mamon aqui no sentido de riquezas. A respeito daquilo que, como a fé pode comprar as coisas, também as finanças, muitas vezes, são respaldadas para comprar o que se bem entende, mas é tudo relativo, tudo passa. E nós precisamos trazer de novo essa cultura do reino de Deus, entendendo alguns pontos que são fundamentais. Então a cultura do reino de Deus, ela não é intelectiva, ela é revelativa. Aqui a gente vê Paulo falando para os gregos, filósofos, e eles nem todos aceitaram o que ele estava falando, principalmente quando ele falou da ressurreição. Eles estavam pensando em Deus homem, Deus mulher, que casariam para dar exatamente aquele pensamento filosófico, mítico às vezes das coisas. Não, eles estavam falando de uma coisa reveladora. Então ele traz todo um contexto, aquele Deus que usou seu poder para criar
e também a sua vontade para gerar. Geração, ele fala, geração igual a de Deus, de filhos e filhas, que Deus colocou para ser uma família representativa dele aqui, com a sua imagem e semelhança. Então, é baseado no que tudo isso? Nós já falamos que é baseado na fé. Então, essa fé, ela gera em cada um de nós a esperança do eterno, e não a expectativa de um futuro. A esperança do eterno, e não a crença de esperar algo para o futuro. Porque quem fez isso foi o contexto do mal quando falou com Eva. Eva já tinha essa perspectiva eterna, vivia lá, conversava com Deus, estava com Deus, mas o mal veio e deslocou Deus do princípio. Ele mexeu com a identidade da origem dela. A origem dela era santa, a origem dela era espiritual, a origem dela era de comunhão com Deus. Ele chegou lá e falou, olha, no dia que você fizer, isto é, no dia que você comer, então você terá os seus olhos abertos, você será como Deus. Então, faça para ser. Não, Deus falou, porque você é, você deve fazer. A Denise leu, inclusive, a tentação de Jesus. A tentação de Jesus não era para transformar pedras em pães. A tentação foi, se você é filho, então faça. Mostra o teu poder espiritual como filho. Isso que gera, muitas vezes, o contexto religioso sem compreender a autoridade, mas sim induzindo pessoas religiosas se empoderarem, e que não é a realidade. Então a cultura do reino de Deus, ela não fala só da fé, mas ela também gera esperança, e não uma espera futuro, mas uma esperança eterna, mas ela também fala de um amor que vai perdurar, não só por esse tempo, mas eternamente. Por isso que ele fala também, Paulo, a fé e a esperança um dia acaba. Porque a gente entrará no reino, e entrando no reino de Deus, então essa cultura agora que ele pediu para como embaixadores expressarmos aqui, agora não haverá mais necessidade, porque ouvemos como ele é e como seremos, e como filhos agora e filhas, que nós ainda não temos definido o que havemos de ser, lá nós entenderemos todas as coisas e ninguém precisará explicar nada para cada um de nós. Porque nós vamos ver de forma clara, objetiva, tudo aquilo que nós já podemos ver pela fé, mas não ver com os olhos, mas pela revelação do que Deus já disse que fará, e Ele o fará. Então a cultura do reino de Deus culmina com amor desinteressado para se viver nessa vida. Porque esse amor desinteressado expressa o ágape de Deus, que é aquele que está sempre se doando, se dando a si mesmo, para que a vida seja uma expressão de alegria, contentamento e a própria justiça expressada. Porque ele expressa o que se chama a vontade de Deus. Por isso que ele fala muitas vezes as vontades de Deus, expressar a vontade de Deus. Entrar no reino de Deus, quem faz a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus é a expressão dessa cultura do reino que nós já podemos antever pela fé. E aqui ele fala de uma maneira muito clara. Então a cultura do reino de Deus, eu quero afirmar, segundo ponto, ela é redentiva e ela não é resolutiva. Por que ela é redentiva? Porque Jesus veio para nos redimir, para dar condição de voltarmos a reconciliar com Deus e agora reconciliados sermos ministros da embaixada que vai falar a respeito dessa cultura do reino, que as pessoas se perderam, como a gente percebe aqui, Paulo falando para os atenienses, ao Deus desconhecido. Porque Deus, ele não quer ser reconhecido pelo que ele faz. Deus quer ser conhecido pelo que ele é. É um pai, é amor. Foi o que Jesus veio revelar para cada um de nós. Então a cultura do reino de Deus, ela é redentiva e não é resolutiva. A cultura redentiva, queridos, ela está relacionada com a pregação das boas novas do Evangelho. Não só na forma de falar, mas também na forma de viver, na praticidade das coisas. A cultura do reino de Deus, ela é justiça, ela é paz,
ela é alegria no Espírito Santo. E não só a busca de direitos, paz e alegria que o mundo proporciona. Não, ela vai além disso. Embora a gente viva plenamente nesse mundo, tem momentos bons e momentos ruins, não tem problema. Mas a doutrina que é ensinada por Cristo, do Evangelho de Cristo, as boas novas que ele veio trazer, é a cultura do reino. Por isso que ele fala na oração, ora, pedindo que venha o reino. O reino já está preparado, como nós vimos no final do estudo passado, desde a fundação do mundo. Mas os homens não permaneceram. Então Jesus agora o traz para que os homens, entendendo e ressignificando a sua vida, voltando a ter a imagem e a semelhança de Deus que ele havia colocado lá na origem, ele não se torna um novo homem. Não, ele se torna aquele homem que Deus havia feito, porque ele volta à origem, para ser exatamente a expressão do que Deus queria. Um homem santo e justo, isto é, justo não é para fazer algo de direito, mas só do direito legal. Não, é mais que isso. É ser uma pessoa como Cristo, como nós já falamos. Isso é ser uma pessoa justa. Jesus veio e nos justificou para sermos justos e expressarmos esse homem completo, como Cristo. Santo, justo, perfeito. Por isso que ele fala, sede santo, sede perfeito como o Pai é perfeito. Para expressar esse Deus com a nossa vida. Foi assim que ele fez para ser a imagem e semelhança que foi perdida. Então, a gente não mais fica buscando os nossos direitos. Agora a gente quer fazer com que aconteça a justiça, embora às vezes em detrimento dos nossos próprios direitos, para que a gente possa revelar com a nossa vida o amor de Deus, para que as pessoas possam entender essa graça reveladora que está em cada um de nós. Então a cultura do reino de Deus é expressar a vontade de Deus, através de quem nós nos tornamos em Cristo Jesus, como filhos e filhas de Deus. Porque quem o aceita, deu condição de serem chamados filhos e filhas de Deus, reconciliados, para voltar a essa condição de ter a comunhão com Deus e ser uma expressão dessa justiça de Deus onde nós estivemos. A cultura de Deus, já falei e vou repetir, ela fala da natureza, da origem que nós temos em Deus. Essa origem que nós temos em Deus, veja que Daniel não perdeu. Paulo, que era um judeu, fariseu, religioso, ele abriu mão de tudo isso por causa de Cristo. Ele entendeu esse processo. E ele estava ajudando agora outras pessoas a entenderem. Inclusive cita os poetas. Os poetas não dizem assim? Porque no próprio Deus você vive, você se movimenta, você se expressa. Porque Deus está em cada um de nós, não está em templo feito por mãos humanas. E nem é feito também, como ele diz assim, por obra de escultura, artes humanas. Não, nem por ouro, nem por prata, nem por coisas preciosas, nem por pedra, nem por pau, nem por nada. Porque Deus é criador, é Ele que mantém cada um de nós. Então Ele está falando de vida, e vida em abundância, como nós falamos. Então a cultura do reino de Deus fala da natureza, da origem que nós temos em Deus. E não da natureza de comportamento para se chegar a Deus para ser um filho e uma filha. Não. Ele faz toda uma obra salvífica para que a gente possa, redimido, voltar a expressar de uma maneira clara a imagem e a semelhança de Deus que ficou ofuscada em cada um de nós e perdida também em parte em cada um de nós. Então a pregação do Evangelho, da cultura do reino, ele vai revelar o eterno no tempo presente que nós vivemos. Então nós não pensamos num contexto futuro, nós pensamos no eterno. E por causa que nós entendemos o que virá do eterno, e o próprio Paulo fala aqui no final, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E ele falou que isso é uma revelação e ele virá, e assim o fará, e lemos isso em parte em Mateus 25, domingo anterior. Então ele falou exatamente isso, que essa pregação vai revelar o eterno. E quem entende o eterno, que nós vamos passar por um crivo de um contexto de como nós vivemos essa vida, aqui e agora,
que a gente não vive ela de qualquer jeito. A gente tem uma forma própria para viver, baseada na cultura do reino, e não mais na cultura humana. A cultura humana vai continuar existindo, não vai ser mexida, mas nós não vamos ser influenciados por ela. Nós vamos ser uma expressão referencial da cultura do reino em qualquer cultura que nós tivermos, quer seja babilônica, quer seja grega, quer seja qualquer outra cultura. Até mesmo as culturas mais simples, até as primitivas. Nós vamos continuar, nós que conhecemos a revelação de Deus, nós vamos assim ter a certeza de quem somos, filhos e filhas, porque conhecemos o Pai, porque o Filho de Deus nos revelou o Pai. Só pode revelar o Pai, não é um crente que vai revelar o Pai. Um crente revela crenças, mas um justo revela o Pai, porque ele se tornou a expressão da justiça daquele que o justificou, Cristo Jesus. Então, nesse tempo que nós vivemos, nós vamos viver como filhos e filhas de Deus, como embaixadores. Então, nós somos a expressão de um reino que não está aqui, mas que será. Porque Apocalipse 11 vai dizer claramente, lá no versículo 15, que o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma realidade que nós já falamos e fizemos alguns estudos a respeito disso. Com essa nova condição de entender que eu não preciso ficar olhando para o futuro, porque o futuro está dentro do nosso tempo. Quando eu falo, no futuro, não, o futuro está no tempo ainda. Mas quando eu falo no eterno, eu já estou falando de algo que vai além do tempo. Então nós temos que entender que vivendo nesse tempo, nós falamos do eterno, embora vivendo ainda no mundo e nesse tempo ainda. Mas nós já estamos na nossa perspectiva do que será o eterno, do que acontecerá na revelação que foi dada pela fé. Por isso que nós vivemos não mais um contexto de preocupação futura, mas sim de uma certeza e uma convicção de fé do eterno, porque a gente passa a expressar o eterno através da nossa condição agora de filhos e filhas, que nos tornamos santos, justos e perfeitos, como Jesus assim o pediu para que a gente o fosse, sem se corromper, mantendo-se íntegro nessa condição, entendendo a cultura do reino e expressando nesse mundo sem se preocupar em mexer com a cultura do mundo. Eu volto a frisar isso. E muito menos a religião, porque ele diz, vejo que vós sois religiosos. Ele começa falando para religiosos, mas ele não veio criticar a religião. Ele fala de cultura, mas ele também não veio criticar os filósofos. Ele veio fazer uma transformação, porque a cultura do reino, eu quero voltar a repetir, ela é redentiva, ela não é resolutiva. Tem gente que acha que o reino de Deus é para resolver os seus problemas. Não, ela veio para redimir o ser humano, para voltar a ter a comunhão com Deus e expressar esse Deus com a sua vida. É sobre isso que eu estou falando, sobre a cultura. E Paulo afirma, somos agora filhos de Deus, mas ainda não revelou que havemos de ser. Então o amor de Deus não se encerra com a revelação da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, com a salvação. Esse é um meio que nós desenvolvemos para que o Espírito Santo agora faça em cada um de nós uma transformação como filhos e filhas de Deus para expressar esse Cristo. E sermos pessoas que conhecemos Deus, no seu amor, segundo a sua vontade, não quanto ao seu poder, falar para os outros a respeito desse amor de Deus que nos constrange, que nos convence e que leva-nos a converter a esse único Deus, Criador dos céus e da terra, foi o que Paulo estava falando aos atenienses. A graça é o meio que nos conduz a ser um homem santo, justo, perfeito e completo, pleno, semelhante a Cristo. Por isso que ele fala, até que todos cheguem à unidade da fé, da plena compreensão do Filho de Deus, Cristo Jesus. Aí a gente entende a altura, a largura e a profundidade revelada em Cristo Jesus. E entendendo assim a cultura do reino, a gente passa a expressar com a nossa vida uma vida de justiça com amor, graça e prontidão para que Deus possa ser visto através de cada um de nós. Assim, a cultura do reino de Deus não é uma ordem comportamental, que muitas vezes a religião assim coloca, ou até mesmo moral, que muitas vezes a religião assim coloca.
mas é um princípio de natureza eterna, santa e justa, em que o homem volta a ser a expressão daquilo que Deus fez, a imagem e a semelhança de Deus. 1 Coríntios 15, 45 a 49, fala claramente como nós trouxemos a imagem de Adão, daquele primeiro homem, criado sem pecado, mas que pecou, agora um único homem, segundo o homem, segundo Adão, também sem pecado, formado por Deus, não pecou, obedeceu à morte de cruz e nos ensinou a caminharmos essa vida em direção a essa condição da própria cruz. Tome a sua cruz e siga-me, para expressar com a sua vida o reino de Deus. Não só crendo em Jesus, mas também sofrendo por Jesus. É isso que ele falou para que a gente expresse agora esse reino de Deus de uma maneira plena. Que jeito? Simplesmente fácil. Fazendo com que a gente entenda que a cultura do reino, ela é redentiva. Ela não mexe com as demais culturas. Ela mexe com o ser humano, com a consciência do ser humano, para que ele seja uma nova criatura, semelhante a Cristo, restabelecendo a origem, aquilo que Deus fez lá no princípio de toda a criação. A imagem e a semelhança de Deus. Quando nós alcançarmos isso, nós cumprimos o propósito que Deus havia feito em Cristo Jesus. E Ele nos deu Ele agora para termos um referencial claro da maneira como nós devemos ser. Então, Ele é o nosso tipo e referência para olharmos, seguirmos e fazermos com que a nossa vida tenha essa referência de como viver segundo a vontade de Deus. Já não faço mais a minha vontade, mas agora o propósito da vontade de Deus, que é expressá-lo com a minha vida, porque Ele habita em mim e age em mim, me transformou e quer fazer através de mim a expressão das suas virtudes, do seu amor, da sua graça. Que Ele, na unção do Espírito Santo, possa nos ajudar a viver o reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que a gente viva assim, sem se preocupar com as coisas do mundo, seculares, atemporais, mas entendendo que dentro desse tempo nós somos o sal da terra e a luz do mundo, para fazer com que as pessoas possam, olhando para nós, ver a expressão e as virtudes do amor de Deus. Se não verem isso, pelo menos praticando bem, a gente acaba calando a ignorância dos insensatos, que não existe um Deus. Não cala o insensato, mas cala a ignorância, porque através de atitudes boas a gente pode expressar esse Deus. Foi o que Jesus falou para Filipe. Filipe falou: você fala muito aí, fica falando do Papai Celeste, Deus. Então mostra aí o Papai Celeste para nós. Ele falou: olha para mim. Eu não estou vendo. Ele falou: então olha para as obras que eu estou fazendo, porque não são minhas. É Deus usando através de mim para expressar a sua vontade, para que você possa, através daquilo que eu estou fazendo, ver que é chegado o reino. E o reino já chegou e nós depois entraremos na sua posse. Agora nós vivemos com fé, esperança e amor, sendo um justo, praticando a justiça, porque Ele assim nos fez, nos justificou para sermos justos. E só um justo pode praticar a justiça, sem ficar preocupado com os seus direitos. Os direitos acontecem, mas nem sempre. Mas a justiça, ela sempre existirá, porque ela acaba revelando o próprio amor de Deus. E diz que Ele nos julgará, eu vou ler o final, Ele diz assim: porquanto há de julgar o mundo com justiça. Ele não vai julgar por aquilo que muitas vezes a gente acha que fazendo agradou ou não agradou Deus, mas vai julgar por justiça. Se nós, na realidade, expressamos com a nossa vida quem somos, um filho e uma filha de Deus. Então tem gente que quer fazer as coisas comportamental para ser um filho e uma filha de Deus. Não. Porque você é um filho e uma filha de Deus, você fará. E sabe qual será a tua tentação? Sempre igual a de Jesus, como nós lemos no início. Se você é filho, ele mexe na natureza, queridos. Na natureza da origem. Se você é filho, faça. Se você fizer, então você será. Aí coloca Deus no fim. Não, você tem que ter sempre o princípio na tua vida, é Deus e quem você é, como eu já disse.
A partir daí, não é uma ordem para você fazer. Você faz porque você já está numa compreensão de quem você é, um filho, uma filha. Então você faz. Que Deus possa nos deixar isso claro na nossa mente, para não ficar preocupado. O que nós precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus disse assim, a obra de Deus é uma só, é a vontade dele que você crê em mim. Segunda vontade, a nossa santificação, e em tudo dai graças em Cristo. E depois ele falou, e a prática do bem para calar a ignorância do sensato. Essa é a vontade de Deus. Viva, expresse-a com a sua vida, você verá que realmente, vendo ou não em você um filho e uma filha de Deus, você está vivenciando a cultura do reino com a sua vida e sendo a expressão dele de uma igreja que representa uma embaixada, por enquanto presente aqui, até quando for tirada. Porque como uma embaixada é tirada quando há uma guerra entre dois países, você sabe que a igreja também será tirada quando virá a consumação do juízo final. Que Deus abençoe para que a gente realmente compreenda e viva plenamente essa vida e com a perspectiva que temos a vida eterna guardada para cada um de nós. Viva pensando sempre assim, no eterno, vivendo no presente, para a honra e a glória de Deus, para o nosso bem e para o bem dos que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Por esses momentos preciosos em que passamos crescendo nesse conhecimento de Deus, na comunhão com o Senhor. Muito importante esses momentos que passamos a cada domingo e nós agradecemos a Deus por isso. Vamos orar e assim estar encerrando esse momento de culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, em santificação, em virtudes, em amor, em perseverança, em fé, ó Deus, em amor, e que o Senhor nos dê a cada dia poder para sermos tudo isso que o Senhor nos oferece para sermos e não para estar, para termos, mas para sermos a expressão do teu reino aqui na terra. Ó Jesus querido, nos dê forças, nos dê condições, nos dê alegria de viver e que onde estivermos sejamos realmente uma expressão do teu reino, da tua alegria, da tua paz, e não sermos aquelas pessoas pesadas que julgam e que trazem desconforto. Ajuda-nos, ó Deus. Obrigada, Senhor, por tudo. Se tem alguém que está passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, estenda a tua mão, Senhor, ajuda, e que essa pessoa possa estender a mão para o Senhor, porque o Senhor está já com a mão estendida, querendo buscar, levantar esse que está caído. Ó Deus, ajuda-nos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse para nossas vidas, nossas famílias, nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.